Sabe o que acontece quando um funcionário público decide, por algum motivo pessoal, simplesmente engavetar um processo importante? Pois é, isso pode ser bem mais do que só uma má administração. Hoje a gente vai entender direitinho um crime bem específico contra a administração pública. O nosso foco é o artigo 319 do Código Penal, que fala sobre o crime de prevaricação. Vamos juntos decifrar o que a lei realmente quer dizer, como isso funciona na prática e o que transforma uma simples omissão em um crime de verdade. Para a gente entender isso bem, nada melhor do que começar com uma historinha prática. Então, vamos conhecer o caso da Ana. Então, imagine a Ana. Ela é uma servidora pública. Sempre foi conhecida por ser super competente e dedicada no trabalho. Só que, de repente, alguma coisa muda. Ela começa a segurar documentos que são cruciais, sem dar nenhuma explicação, sabe? Isso acaba gerando uma confusão e um atraso geral. E claro, essa atitude dela teve consequências bem sérias. A retenção desses documentos acabou virando uma bola de neve, paralisando vários serviços e prejudicando diretamente as pessoas que dependiam daqueles processos. E aí vem a pergunta principal, né? Esse comportamento da Ana de segurar os documentos e causar todo esse prejuízo, isso pode ser considerado um crime? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa ir direto na fonte. Vamos dar uma olhada no que diz a lei, mais especificamente, o artigo 319 do nosso Código Penal. A lei é bem direta ao definir a prevaricação. Mas o ponto mais importante, o pulo do gato mesmo, está ali no finalzinho, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa é a chave de tudo. Então, a gente pode quebrar esse crime em 3 tipos de ação. A primeira é retardar, ou seja, enrolar, atrasar uma coisa que era sua obrigação fazer. A segunda é simplesmente deixar de fazer, se omitir. E a terceira é até fazer o que deveria, mas de um jeito ilegal, contra o que a lei manda. Mas como a gente falou, não basta só o ato em si. O que realmente define a prevaricação é a intenção por trás dele. No direito, a gente chama isso de elemento subjetivo. E aqui a gente chega num conceito super importante, o dolo específico. Não é qualquer intenção, não. Para ser prevaricação, o funcionário público tem que agir com aquele objetivo claro de satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal, seja para se beneficiar, para ajudar um amigo ou até por vingança para prejudicar alguém. E essa ideia é reforçada pelos nossos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já deixou bem claro que essa intenção precisa ser provada de um jeito objetivo, concreto. Não pode ser só uma desconfiança, sabe? Tem que ter provas de que foi um motivo pessoal que levou a pessoa a agir daquele jeito. Isso nos leva a uma diferença que é fundamental. Uma coisa é se um funcionário negligente, desorganizado, o que a gente pode chamar de desídia ou comodismo. Isso é uma falha grave, claro, mas não é, por si só, prevaricação. O crime de prevaricação exige a intenção, o propósito pessoal por trás da ação ou da omissão. Olha só esse caso real que foi julgado pelo STJ. Um delegado de polícia estava sendo processado por prevaricação, porque a delegacia dele estava um verdadeiro caos, com centenas de inquéritos parados. Apesar de ser uma clara desorganização administrativa, ele foi absolvido do crime. E o motivo? Ninguém conseguiu provar que ele agiu daquela forma para satisfazer algum interesse pessoal dele. Ok, agora que a gente já entendeu que a intenção é a peça-chave, vamos deixar as coisas ainda mais claras. Para não ter confusão, é muito importante saber diferenciar a prevaricação de outros crimes que podem parecer com ela. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem fácil de ver. Na prevaricação, a motivação é um interesse pessoal, como a gente viu. Já na condescendência criminosa, a motivação é outra. É um sentimento de pena, de querer passar a mão na cabeça de um colega subordinado. E na corrupção passiva, a coisa é ainda mais direta. A motivação é conseguir uma vantagem indevida, geralmente dinheiro. Percebe como a motivação muda completamente o crime? Para a gente ir fechando, vamos para o resumo. Afinal, quais são as consequências e os pontos principais que a gente precisa guardar sobre o crime de prevaricação? A punição para quem comete esse crime é uma pena de detenção que vai de 3 meses a 1 ano. E além do tempo preso, também tem uma multa. Pode até parecer uma pena branda, mas para a carreira de um servidor público, as consequências podem ser enormes. Então, para resumir de vez, primeiro é um crime próprio, ou seja, só um funcionário público pode cometê-lo. Segundo, é um crime formal. Isso significa que ele acontece no momento da ação. Não precisa que o funcionário consiga de fato o que ele queria. Terceiro, e o mais importante de tudo, exige o dolo específico, aquela intenção pessoal.
E por último, pode ser praticado tanto fazendo alguma coisa quanto deixando de fazer. Toda essa análise que a gente fez foi baseada no material produzido pelo pessoal do Focado em Prefeitura. Para ter acesso a mais conteúdos detalhados como este aqui, não deixe de seguir a página deles lá no Instagram.